Porque o CNN Prime Time recebe nos estúdios da CNN aqui na Avenida Paulista o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ministro, boa noite, um prazer tê-lo aqui na CNN Brasil, particularmente no nosso CNN Prime Time. A gente já está, ministro, no fim do primeiro mês de depoimentos na CPI da pandemia. Como é que o governo está acompanhando as investigações, especialmente depois de tantos depoimentos que mostram evidências e evidências muito fortes sobre demora na compra de vacina e a insistência na cloroquina? Então, Márcio, é importante a CPI porque vai esclarecer para todo o Brasil, né, o que realmente aconteceu de fato, né? Eu acompanhei, por exemplo, esse assunto Pfizer de perto. E no começo das negociações, na primeira carta, que não era uma carta oferecendo já vacina para comprar, até porque em agosto do ano passado, não tínhamos vacina. O primeiro vacinado no mundo foi em dezembro. Então, ali começou a negociação. Eram 70 milhões de doses, começando 500 mil doses por mês. 500 mil no primeiro mês, janeiro, 500 mil em fevereiro, aumentava para 1 e chegávamos naquela primeira carta a 9 milhões de doses no primeiro semestre e 61 milhões de doses para o segundo semestre até 31 de dezembro. E o que é que aconteceu? Nós saímos de 70 milhões de doses, que seria a primeira negociação, e fomos para 100 milhões de doses. Ao invés de 9 no primeiro semestre, fomos para 14. Ao invés de terminarmos os 100 milhões de doses, as 100 milhões de doses até dezembro, terminamos em setembro. Então, nós conseguimos diminuir 3 meses, antecipar 3 meses, aumentar 5 milhões no primeiro semestre. E no segundo semestre, nós agora fechamos o ministro Queiroga, com o presidente Bolsonaro, mais 100 milhões de doses da Pfizer. Então, saímos de 70 para 200. Então, fica essa discussão em cima de algo e notícias fantasiosas, né? Como o ministro, por exemplo, nós vimos ele mentir na CPI, o ex-ministro Mandetta, que disse que o Brasil poderia ter vacinado em novembro. Nenhum país do mundo vacinou em novembro. O primeiro país vacinou em dezembro e nós começamos a vacinar em janeiro. E hoje somos o quarto do mundo. São 193 países, Márcio, e o Brasil é o quarto. Quarto do mundo em volume de vacina, mas proporcionalmente à população, 63º. Aí, número de mortes você faz proporcionalmente ou por número da população? O senhor que está falando número de mortes, eu estou falando número de vacinas aplicadas, proporcionalmente à população. Você quer comparar o Brasil com Malta? Você quer comparar o Brasil com... O senhor que está comparando, eu estou comparando o número de vacinas. Eu estou lhe dando fatos e você está me dando narrativas. Estamos em 63º lugar, só isso. Não, somos o quarto. Em volume de vacina. É o que vale. Mas proporcionalmente à população, 63º. Temos 212 milhões de pessoas que moram no Brasil. Verdade. 90 milhões de vacinas vacinadas, entregues. 65 milhões de doses aplicadas, mais do que o Itália. Mais do que 6 Israel. Aí vocês querem comparar o Brasil com um país com 10 mil habitantes, 3 mil habitantes, várias ilhotas que tem ao longo do mundo. Mas nós temos que comparar o país com a Europa. Qual o país da Europa que vacinou mais a população do que o Brasil? Nenhum. Ninguém falou em comparação em nenhum momento aqui, o senhor tem a certeza disso. Não, o senhor Agora, falou, sim. Em relação ainda à CPI, ministro, haveria muitas críticas aos senadores governistas, que eles não estariam conseguindo fazer aquela linha de investigação que interessaria mais o governo. O uso de verbas federais por estados e municípios, que é realmente um ponto importante. Mas a gente tem logo agora o novo cronograma dos próximos depoimentos e a gente sabe que no dia 16, por exemplo, o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, vai prestar depoimento. Governador do Amazonas, dia 29. Governador do Pará, dia 30. Governador do Piauí, dia 1º de julho. O senhor acha que a partir de agora a CPI vai sair um pouco dessa questão de demora de compra de vacina, insistência na cloroquina e vai conseguir entrar nessa área que o governo tem mais interesse, uso de verba federal por estados e municípios? O governo não tem interesse em A ou B. O governo tem interesse que tudo seja esclarecido. Eu queria continuar falando em cloroquina. A primeira pessoa que falou em cloroquina no Brasil foi o doutor Davi Wipper. Inclusive, ele ia ser chamado para depor na CPI, porque ele negou que tinha tomado cloroquina e ele já mandou a receita dele, a prova que ele tomou cloroquina para a CPI e pediu para não ser chamado. O governador daqui de São Paulo, João Dória, fez uma entrevista, o áudio dele já apareceu na própria CPI, dizendo que o governo dele, que foi o doutor Davi Wipper, que era o coordenador de saúde do estado de São Paulo, que teria indicado em primeiro lugar
a cloroquina para o Ministério da Saúde, que era o ministro Mandetta na época. Isso tem mais de um ano, né? Que foi quem comprou. Claro que tem mais de um ano. Mas você sabia que o governador de Alagoas, nos próprios sites de Alagoas, foi mostrado pelo senador Marcos Rogério, que até ontem estava passando tratamento precoce, passando cloroquina, ivermectina, zinco, que o governo da Bahia até 31 de março, que o governo do Amapá ainda está passando e que vários governadores ainda passam, que o Conselho Federal de Medicina defende como as associações médicas são contra. Isso é uma disputa política. Qualquer remédio que o presidente Bolsonaro falar, as pessoas vão contra, que não gostam dele. Consequentemente, a maior parte da imprensa. Mas nós temos uma coisa clara, não existe nenhum remédio para curar o Covid. Nenhum. Tem gente que toma vitamina C, vitamina D, vitamina A, sem nenhuma comprovação científica que funcione. Mas não é para curar o Covid. Tem gente que acredita que aumenta a imunidade ou não. Tem médico que acredita numa linha de pensamento, outro não. Vamos parar desse ódio, dessa maluquice de se for alguma coisa. Por exemplo, o presidente Bolsonaro queria que abrisse as igrejas e os templos. Aí disseram que ele era genocida. Aí, uma semana depois, o governador de São Paulo, João Dória, manda liberar. Aí manda uma mensagem do WhatsApp para todos os líderes evangélicos: olha, abri sua igreja. Ninguém deu um pio na imprensa. Quando chegamos em 100 milhões de mortos no Brasil, Bolsonaro era o genocida, capa de todos os jornais, 100 mil. Quando o governo de São Paulo chegou, atingimos, infelizmente, a marca de 100 mil mortos, que é um dos estados proporcionalmente tem maior número de mortos do que o Brasil, nenhuma linha. Ninguém falou de genocídio, então vamos ter uma simetria. O que vale para um, vale para os outros. E é isso que a CPI está perdendo. A CPI está perdendo a oportunidade de investigar os fatos. O que é mais importante? É você investigar um medicamento que ainda não existe, um medicamento que cure no Brasil, e quem passa é o médico. Quem receita é o médico, você que escolhe o seu médico. Ou você acha que é importante saber se os 700 bilhões de reais, 8,5% do PIB, foi distribuído ano passado para estados, municípios, para o auxílio emergencial, programas de governo, se houve desvio. Isso não é importante? Isso não tirou vidas? Eu faço uma pergunta a você, Márcio. Será que é importante a gente saber quem foi que mandou fechar os hospitais de campanha no ano passado, porque acreditavam que não ia ter uma segunda onda? Logo depois de abrirem a campanha eleitoral em 2020, né? Que achavam que a aglomeração poderia naquele momento. Mas em Goiás a gente sabe quem mandou fechar o hospital de campanha, lá em Águas Lindas de Goiás, se não me engano, não é o nome, foi o próprio Ministério da Saúde. Apesar do pedido do governo Goiás, de Goiás para ficar aberto. Você só sabe em Goiás. O Brasil, os 27 outros estados, só sabe qual foi o que foi Bolsonaro. O senhor me inacreditável isso, é inacreditável. Por isso que as coisas estão como estão no Brasil, o clima de ódio nos grupos de WhatsApp, na rua, porque vocês querem vender uma narrativa o tempo inteiro, que ela não procede. O que a gente tem que se atentar aos fatos. Quando falam em tentar descobrir se houve desvio nos governos, as pessoas não querem saber. Mas a CPI vai investigar, como eu já falei, dia 16 de junho, o Wilson Witzel, dia 29 de junho, o governador do Amazonas, do Pará, dia 30 de junho e do Piauí, dia 1º de julho. Vai ser um momento importante, sem dúvida nenhuma. Mas desculpa cortar o senhor, ministro, mas o Yuri Pita, para a gente colocar bastante gente aqui nessa pergunta, para aproveitar o senhor aqui no nosso estúdio, o Yuri Pita tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, Yuri. Obrigado, Márcio. Boa noite, ministro. Obrigado por estar conosco. Então, continuando nessa questão da CPI, investigação dos governadores e também o interesse do governo em manter a CPI na agenda. O que o senhor acha mais importante? A CPI ser encerrada em 90 dias dentro do prazo ou, se precisar, prorrogá-la por mais 90 dias para ter mais tempo de investigar esses governadores? O mais importante era todo mundo ter se unido para comprar vacina, para vencer a pandemia, para ajudar a recuperar a economia do Brasil, não criar uma CPI apenas para tentar manchar a imagem do governo. O mais importante é a união do país nesse momento. Isso é muito mais importante do que qualquer coisa. Agora, se vai ter CPI, que se investigue tudo e todos. Eu acho que o governo não tem problema com CPI. Se quiser ficar 90 dias, 120 dias, o que for, pode ficar. Se quiserem convidar os integrantes do governo, todos estão à disposição para ir, né? Apesar que não gostam, né? Quando vai alguém do governo, tem uma lista de checagem se a pessoa falou aquilo, se era verdadeiro ou não. Quando vai alguém da oposição, zero. Então, assim, a população começa a enxergar isso. Quando tem um exagero muito grande, acaba sendo bom para o governo. O maior beneficiado com a CPI, desde o começo eu disse isso, será o governo Jair Bolsonaro.
porque ele não tem nenhum desvio de recursos, foi feito tudo como era para fazer, nós compramos vacinas, nós fizemos o nosso dever de casa. E o que fica na CPI é o que já está todos os dias na mídia. Esse debate sobre cloroquina, sobre lockdown, sobre se ele saiu com máscara ou sem máscara, isso já é o dia a dia. Já vivemos uma CPI em cima do governo Bolsonaro há 2 anos e 4 meses. Então, essa CPI, se continuar desse jeito, vai ser o nosso dia a dia, que nós enfrentamos. Mas, ministro, o senhor está falando, quer dizer, de que não haveria um equilíbrio, mas quando também outras situações aí, quando alguns depoentes falaram questões que não corroboravam com a verdade, também a imprensa colocou, não só contra o governo. Agora, o senhor acredita que quem viu hoje o depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, acreditou que o governo não tomou uma atitude, foi célere na contratação da Coronavac? O senhor acha que quem viu o depoimento hoje acredita nisso, que o presidente Jair Bolsonaro foi ágil para contratar a Coronavac? Primeiro que a Coronavac é do Instituto Butantan, que 100% das vacinas do Butantan são adquiridas pelo governo federal há décadas. Não foi o governador João Dória que criou o Butantan, porque ele não nasceu antes de 1901. O Butantan foi criado em 1901. Todas as vacinas que são compradas todos os anos no Brasil, que são adquiridas do Instituto Butantan, quem paga é o Ministério da Saúde. Até hoje, Yuri, não tem nenhuma vacina que foi aplicada em um braço de um brasileiro que não tenha sido paga e adquirida pelo governo federal. O presidente, ele comprou, em junho do ano passado, ele fez o primeiro acordo para adquirir a AstraZeneca, para fazer em conjunto com o Instituto Fiocruz. Depois, ele fechou mais 54 milhões de doses da COVAX Facility. Quando foi no final do ano, que aí as vacinas começaram a acontecer, a Coronavac não estava aprovada ainda, o presidente fez um MP de 20 bilhões de reais para comprar qualquer uma que fosse aprovada na Anvisa no outro dia, e assim foi feito. Se a Sputnik tivesse sido aprovada, tinha sido comprada, foi a Coronavac a primeira, foi adquirida, e isso é o que aconteceu. É só você dar um Google e procurar as matérias dos jornais, quantas vezes o governo federal fez parcerias com o Instituto Butantan até para desenvolver a Coronavac. Agora ficou um debate muito eleitoral, ali um debate, uma politização excessiva. O governador de São Paulo todos os dias ocupava o palácio para fazer uma coletiva com a imprensa durante 2 horas, com cobertura total, para falar do mesmo tema, tanto que não se viu, né? Hoje ele não pode sair de casa, porque todo mundo percebeu que era um exagero tão grande que ficou fake aquilo que ele estava fazendo. E aí qual é a diferença? Se você teve essa politização ou se você comprou no dia seguinte. O Bolsonaro demorou mais do que 48 horas para comprar. Não demorou. No outro dia foi comprado. Definitivamente a politização não ajuda nada, especialmente nesse momento em que a gente, infelizmente, ruma para 500 mil vítimas fatais dessa doença. Mas, ministro, o nosso tempo acabou. Agradeço muito sua participação. Fábio Faria, ministro das Comunicações, muito obrigado pela sua presença aqui no CNN Prime Time. Boa noite para o senhor. Obrigado. É uma pena que a gente não conseguiu falar nada sobre 5G, né, que vai acontecer o leilão no Brasil. E também Correios, mas Correios, temos uma outra que oportunidade. Tem um PL, né? Infelizmente, fica para uma próxima.